E bateu aí o desespero na extrema-direita. Olha só que coisa. Eu tô vendo aí gente aí da imprensa que passou anos demonizando o PT, dizendo que o PT tem que se reinventar, a esquerda tem que se reinventar, porque a esquerda teve um desastre na eleição. Os mesmos que ficaram aí batendo no governo Dilma, com notícia fake de corrupção, culpando a Dilma por tudo, os mesmos que apoiaram aquelas manifestações que não é só por 20 centavos, e aí depois apoiaram a Lava Jato, apoiaram a prisão do Lula, disseminaram fake news daquelas delações sem provas da Lava Jato, agora eles querem dar aí a solução para a esquerda. Oh, nossa senhora! Isso aí, olha, veja aí os jornalistas aí da Globo, da Folha, do Estadão, debatendo e falando que a solução para a esquerda é ir para a direita. Aí vejam o pessoal da esquerda, de uns partidos que não elegeram nenhum vereador, o PCB, PSTU, PCO, UP, etc, etc, querendo aí ensinar o PT como ganhar a eleição. Eu falo, pô, os caras não elegeram um vereador nunca na história, mas eles que vão ensinar o PT a ganhar a eleição. Tá bom. Enquanto esses movimentos acontecem, e eles vão aí tentando fazer com que a esquerda se sinta derrotada, quem tá em pânico é a extrema-direita. A extrema-direita percebeu que foi muito derrotada nessa eleição. Eu mostrei ontem aqui o vídeo do Nicolas lá, em tom de chororô, dizendo quem perdeu foi Belo Horizonte, não foi o Bruno Engler. Quem perdeu foi o Bruno Engler, que gastou um dinheirão na campanha, o Nicolas tentou, perdeu junto. Na cidade dele ali, perdeu. Não conseguiu eleger o seu candidato. E aí, o que acontece é o seguinte, mostrei também que o Bolsonaro, em 2020, esqueci até de falar isso no vídeo anterior, todos os ministros do Bolsonaro em 2020 que concorreram se elegeram. Todos que eram ministros do Bolsonaro e saíram para se desincompatibilizar. O único aí que não se elegeu nunca, mas ele não concorreu em 2020, é o Weintraub, que brigou com o bolsonarismo. De resto, todos que eram apoiados pelo Bolsonaro e eram ministros dele se elegeram. Em 2024, nenhum ex-ministro do Bolsonaro conseguiu se eleger. Nenhum. Quer dizer, a coisa tá feia. Aí se reuniu lá a extrema-direita para tentar juntar os cacos depois da eleição. No PT também teve uma reunião aí da diretiva do PT, que inclusive deu briga lá na reunião. A parte da direção nacional do PT culpa aí a articulação do governo nacional, dizendo que, olha, a articulação do governo é o quê? O governo é obrigado a mandar emendas para o Centrão. Isso é obrigado. Mas o governo está facilitando em algumas coisas na articulação, e é o que acontece, o Centrão consegue eleger todo mundo, porque quem ganhou a eleição, na verdade, foi o Bolsolão, foi o orçamento secreto. O orçamento secreto é que ganhou a eleição de 2024. Grande vencedor, o orçamento secreto, e o PT não tem acesso a esse orçamento. Às vezes é o engraçado, vai tudo pro Centrão e não vai pro PT. Se fosse pro PT ainda tava, equilibra, mas não. Então, parte aí culpa a articulação. Ok, na extrema-direita, eles não estão brigando aí publicamente ainda, né? Se bem que brigaram muito publicamente durante a campanha, Malafaia com Bolsonaro, os bolsonaristas com o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro com o Nicolas Ferreira, aí depois brigaram com o Marçal, então foi uma briga danada. Tá, agora depois, não. E aí eles decidiram o que eles têm que fazer. Eles perceberam que passando a eleição, a Procuradoria-Geral da República virá aí com bombas para cima deles. Por quê? Porque a Polícia Federal anunciou aí que na primeira quinzena de novembro vai indiciar quem tentou dar golpe de Estado, os chefões. Então, eles perceberam, caramba, muitos de nós seremos indiciados. E aí, o Procurador-Geral da República vai fazer a denúncia. Esses processos vão ser a toque de caixa no STF, vai ser rápido o negócio. Toque de caixa, para quem não sabe, aperta o botão e faz pim, na hora. É isso que quer dizer toque de caixa, é rápido o negócio. E aí, o que acontece? Eles serão condenados e em 2026 eles não vão nem poder se candidatar porque estarão inelegíveis pela lei da ficha limpa, e eles em 2027 vão para a jaula, mais tardar 2027, os que são parlamentares. Os que não são parlamentares e não têm foro privilegiado, como o Brunini, que ganhou aí a eleição em Cuiabá e perde o foro privilegiado de parlamentar em janeiro, esses serão presos antes. Então, a coisa tá feia. O que decidiram? Decidiram que hoje, agora, vão tentar aí nas próximas horas, eles se uniram ontem. Olha, vagabundo acordar cedo é porque tá com muito desespero. Vão acordar cedo hoje para agora de manhã na Comissão de Constituição e Justiça tentar votar de todas as maneiras o projeto de anistia
aos bandidos do dia 8 de janeiro. Eles querem anistia terrorista. Os ministros do STF já avisaram que isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, já decidiu que não existe anistia para quem é condenado por tentativa de golpe de Estado. Não existe. Tentou dar golpe de Estado, tentou acabar com a democracia, não tem como você fazer uma lei, você mudar a lei, você fazer qualquer coisa. Não, é inconstitucional. Tentou dar golpe de Estado, você está indo contra a própria Carta Magna, que é contra a própria Constituição. Não há nada mais inconstitucional do que tentar dar golpe de Estado. Então, eles estão tentando aí na base do desespero mesmo. Eles estão aí pressionando o Arthur Lira, o PT também está pressionando o Arthur Lira está apavorado atrás do Lula, querendo apoio do Lula e do PT para o candidato dele à presidência da Câmara. O Lula e o PT falam, não vai ser fácil assim não, Arthur Lira. Hoje é o Arthur Lira quem está em pânico. Ele não tem emendas para pagar propina para os deputados, então ele precisa mesmo do apoio aí do Lula e do PT. E só que o Arthur Lira, ele prometeu para o PL que ele ia colocar, ou o candidato dele, que é o Hugo Mota, ia colocar aí para votar a anistia. E aí se vota a anistia e passa, porque é um projeto de lei, é só maioria simples para passar, tá? Será que mais da metade do Congresso Nacional são bandidos terroristas que querem golpistas? Será? Não sabemos. Mas e se passa, por acaso? Aí o STF vai anular, vai tornar inconstitucional, só que vai causar um problema entre os poderes. E é tudo que os bolsonaristas querem, para ficar, olha, somos perseguidos, tudo mais. Se bem que até o Cássio Nunes e o André Mendonça, ali indicados pelo Bolsonaro, até eles também votam aí contra a anistia. Mas eles ficam naquela, isso aí é perseguição. Tem uma coisa que a imprensa faz, que é desinformação, e os bolsonaristas adoram quando isso acontece, porque eles também estão a favor dessa desinformação. Quer dizer que a anistia, que eles dizem que a anistia é para os golpistas aí que foram condenados por esses perrapados. Não. A anistia é para todo mundo. Porque quando você anistia os perrapados que foram lá, os terroristas, que mais de 1.500 que tentaram dar golpe de Estado, você está anistiando também, eu vou te ler um trecho do projeto, todos os outros. Os financiadores, os incentivadores, os mentores, todos são anistiados juntos, não são só os perrapados. Então não é um projeto de lei para anistiar perrapados. Tem só um artigo nesse projeto de lei que eu falo, olha, com esse artigo eu concordo. Para você não falar, nossa, é um lixo tóxico, joga tudo fora. Não, tem um artigo aí que só aquele, se jogar todo o resto da lei fora. E só um artigo eu vou ler aqui para você e quero saber a opinião aí dos plantonistas e das plantonistas, se você também concorda. Primeiras partes do projeto que são obviamente inconstitucionais e que, olha, é o desespero dos terroristas. Primeira parte ruim do projeto. Vamos lá. Segundo o texto, ficam perdoados todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas entre 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada de vigor da lei. Ou seja, todo mundo que apoiou, incentivou, financiou, todo mundo está impune. Alguns vão falar, mas Thiago, está escrito entre o dia 8 de janeiro e a entrada em vigor da lei. Ou seja, quem fez isso antes se ferrou. Não, porque o projeto ainda diz o seguinte, o perdão se estende a eventos anteriores ou subsequentes, desde que haja relação com os atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, vai perdoar o Bolsonaro, os generais, golpistas, vai perdoar todo mundo. Aí, segue aí o projeto aí que vão tentar votar hoje, né? Altera a redação dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, exigindo que haja necessidade de violência contra a pessoa para enquadramento nos delitos. Ou seja, só vai ser tentativa de golpe de Estado se alguém chegar lá e matar o Alexandre de Moraes ou o Lula ou alguma coisa assim. Se não, pode fazer o que quiser, tá? O que quiser. Se quem vai levar golpe conseguir fugir antes e não sofrer violência, então tá bonito, viu? Tá bonito. Aí, anula multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a pessoas e empresas que tenham de alguma forma participado. Estabelece que condenações por crimes contra o Estado Democrático de Direito não poderão ser baseadas nos chamados crimes multitudinários, que são os crimes que cometem uma multidão comete um crime, é o crime multitudinário. Aí, devolve os direitos políticos e determina outras implicações cíveis ou penais para todos os beneficiados, ou seja, todo mundo vai ficar livre, leve e solto, sem multa, sem nada. Tá.
é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal já disse, eles quererem aprovar isso depois de uma reunião em pânico que tiveram ontem, mostra aí o desespero. Eles perceberam agora que o Procurador-Geral da República vai para cima do Bolsonaro, mas principalmente que após o indiciamento da Polícia Federal, deve ser ainda esse ano feita a denúncia contra vários parlamentares bolsonaristas. Eles estão tentando não é salvar a pele só do Bolsonaro, não, muito menos, e aí você pode ter certeza, muito menos dos mais de 1.500 aí que vão pegar entre 12 e 17 anos de prisão, mais de 200 já foram condenados. Eles estão tentando salvar a própria pele. Inclusive o Gustavo Geyer, que é um dos líderes aí da bancada bolsonarista, ele percebeu que a coisa vai ficar feia para ele, muito feia. E aí quando eles falam, ó, qualquer ato que tenha a ver com o 8 de janeiro vai ser perdoado. Por quê? Que aí o esquema de roubo de dinheiro público do Gustavo Geyer, que roubou aí quase R$1 milhão, como a Polícia Federal diz que ele ajudou a financiar os atos do dia 8, ele fala, ó, tá vendo? Aquele roubo de dinheiro público tem a ver com o 8 de janeiro, perdoa também. Ou seja, tudo crime que tiver a ver com o dia 8, perdoa também. Uma palhaçada, né? Só tem uma partezinha dessa lei que eu falo, ó, podia, viu? Podia. Tiro no pé dos bolsonaristas, tiro no pé gigantesco. Falo, essa parte aí, ó, alguém do PT devia pegar só isso e fazer um projeto diferente e aprovar. Que aí eu tô afim. Essa parte aí diz o seguinte: mudanças no julgamento de pessoas comuns e inquéritos que envolvem pessoa com foro privilegiado. Por quê? Porque o que acontece no inquérito do dia 8 de janeiro? Mais de 1.500 terroristas, muitos já foram julgados, outros estão sendo julgados, muitos já foram denunciados, tudo mais. Só que aí o que acontece? Esse pessoal está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e em outros casos que não tem nada a ver com golpe de Estado, gente comum é julgada direto no STF porque tem alguém com foro privilegiado que está no caso. E aí o caso sobe para o STF e todos os envolvidos vão ser julgados no STF direto. Sem direito a nenhum tipo não pode recorrer, porque já está na última instância, tal. Só que o projeto prevê o seguinte, que quem tem foro privilegiado tem que ser julgado antes de quem não tem foro privilegiado, porque senão corre o risco, e aí nem vou falar do caso de golpe de Estado, que a gente sabe que eles são culpados mesmo, mas corre o risco imagina num outro caso, ou alguém é acusado aí, aconteceu muito aí com petistas, algum petista é acusado de roubo de dinheiro público lá na Lava Jato, aí todo mundo era julgado no STF direto, e aí no fim era inocentado quem tinha foro privilegiado. Ou seja, quem não tinha foro privilegiado deveria ter sido julgado na primeira instância e ser julgado depois de quem tem foro privilegiado, ou junto. Ou junto ou depois, diz o projeto, mas nunca de maneira mais célere. Isso é por quê? Porque, olha, nossa, vão condenar aí 1.500 terroristas. Pô, ok, sou 100% a favor, inclusive acho que 17 anos é pouco. Concorda? Agora, deviam julgar o Bolsonaro antes. Deviam julgar esses deputados bolsonaristas antes. Que estão julgando os perrapados antes e dando tempo para esses outros aí tentarem anistia. Eles não tentam anistia só por projeto de lei que eles sabem que não vai passar. Eles tentam no bastidores também. E é o principal, e a gente poderosa tentando anistia nos bastidores. E aí? E se no fim não vai acontecer, aí segundo o Alexandre de Moraes, segundo ministros do STF, o próprio Procurador-Geral da República já falou em parecer oficial e falou aí no dia da sua posse, segundo aí a Polícia Federal, não vai acontecer nenhum tipo de pizza. Mas imagina um caso em que você condena os perrapados e aí depois dá pizza. Ou seja, não acontece nada para nenhum dos que tem foro privilegiado. Aí você fala, pô, que coisa. Acho um gigantesco tiro no pé e super justo. Pô, vamos julgar o Bolsonaro antes. Porque pelo jeito que tá aí, o Bolsonaro já teria sido julgado. Já estaria preso o Bolsonaro. E aí, sim, se julgariam os outros 1.500. Ficam esperando o julgamento, obviamente, presos, que eles cometeram o crime e foram presos em flagrante. Ficam presos esperando o julgamento 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se demorar 3 anos o julgamento do Bolsonaro, deixa todos os terroristas enjaulados 3 anos. Pronto. Aí, o que acontece? Alguns são soltos com tornozeleira, os que conseguiram provar que não fizeram nada demais, que só estavam lá por estar e tal. Tá bom, aí fica com tornozeleira 3 anos. Aí depois é julgado. Depois o Bolsonaro, depois o Gustavo Geyer, depois do Brunini, depois do André Fernandes, da Silva Vaiamp, depois desses todos aí, dos generais, etc. Concorda ou discorda? Essa é a única parte que eu falo, tiro no pé gigantesco, que vai fazer com que acelere o julgamento desses bandidos. Aí alguns vão falar, Thiago, mas acontece que o inquérito demorou muito. Sim, mas você pode julgar o Bolsonaro falando, tá provado que ele tentou dar golpe de Estado
condenar e continuar o inquérito. E depois fazer um outro julgamento pelos crimes que tem a ver com aquilo. Nada na lei impede isso. Já deveria ter feito, já deveria estar preso. Se isso tivesse valendo, se só essa partezinha da lei tivesse valendo desde lá atrás, existisse já essa lei, só essa partezinha, né? O resto, obviamente, não. Já estariam todos presos. E aí, eles presos não estariam nesse exato momento tentando anistia, porque estariam presos. Não estariam nesse exato momento empoderados, dizendo que vão eleger a maioria no Senado, e tem uma chance enorme de que eles consigam isso aí, para derrubar todos os ministros do STF que não sejam aí lacaios deles. Não daria. Isso não aconteceria. Mas, como a lei brasileira é falha e as instituições brasileiras são lerdas, parece uma lesma manca, ó, a lesma vai andando. Imagina você ainda corta as perninhas lá da centopé para ficar mais lenta ainda. Essa é a justiça brasileira. Ainda assim, a gente fica bravo, mas ó, eu vou te falar, nos Estados Unidos fizeram pior. Eu vou falar porque pior, porque morreram 5 pessoas lá. No Brasil nem morreu ninguém. E nos Estados Unidos, o Trump tá livre, leve e solto, 4 anos depois, candidato. Todos os do alto escalão do governo Trump estão livres, leves e soltos. Só foram presos aí cerca de 300 perrapados, sendo que mais de 1.000 participaram daquilo. A grande maioria ficou impune, não precisou nem de projeto de anistia. Então a gente reclama do Brasil, mas olha, comparado aos United States of America, a terra da liberdade, liberdade mesmo para cometer todo tipo de crime, é lá, viu? Então, comparado com eles, a gente está bem melhor, mas bem melhor. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e eu vou começar aí nos próximos dias a mandar conteúdo aí sobre como combater a extrema-direita para quem se inscreveu no curso e daqui a algumas semanas a gente lança aí o curso gratuito de como combater a extrema-direita nas redes. Falou!